Então hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre medos, que é algo que é muito falado, só que é falado de uma forma muito genérica, assim, na minha opinião, né? Não é aprofundado em relação a medo, porque todo mundo sabe que não deve ter medo, certo? Que o medo ele nos impede de fazer muitas coisas, o medo ele nos impede de ir a muitos lugares, mas como a gente pode relacionar isso com Deus? O que Deus nos traz sobre medo? E aí hoje Deus, eu acordei, ele falou Salmo 55, e os salmos, eles são muito bonitos de ler, eles são muito bons de ler, porque eles são como se fossem em formato de poema. E eu amo ler poema, poesia. Tanto que eu escrevi um livro de poemas, né? Eu tenho um livro de poema, de poesia. Então é algo muito mais simples de ler, digamos assim. Então, se você está começando na palavra, eu começaria ali por provérbios e salmos para que você possa entender um pouco melhor e depois ir se aprofundando um pouco melhor na palavra. Os salmos foi a forma que eu comecei a ler a Bíblia. Salmos e provérbios, porque como eu não entendia muito bem da Bíblia, eu ia pro mais fácil, assim, de mais fácil entendimento. E aí era questão de salmos. São salmos assim, como se estivesse descrevendo mesmo sentimentos, como se fosse uma poesia mesmo, como se fosse um canto, né? E uma súplica a Deus, ele como se fosse uma conversa com Deus. E por isso que os salmos, ele me toca muito, assim, são textos muito bonitos, porque você sente realmente aquela emoção que, que ele tá querendo transmitir ali no salmo. Você entra naquilo, você entra na emoção com uma linguagem um pouco mais simples. E ele traz um pouco relacionado ao medo nesse salmo, a gente já vai ler daqui a pouquinho. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia comigo. Mas eu queria falar relacionado ao medo, para que a partir de hoje vocês pensem, a partir de agora, na verdade, já pensem aí na cabeça de vocês, ou se vocês não conseguirem pensar, vocês anotem, para depois vocês pensarem neste momento, agora, qual que é o maior medo que vocês têm? Qual que é o maior medo, aquele medo que você sabe que está impedindo você de conquistar as suas coisas, está impedindo de você de ir a lugares que você sabe que Deus tem para você. Qual que é o maior medo, o primeiro medo que vem na cabeça de vocês? Se vocês quiserem compartilhar aqui comigo no chat, podem mandar e a gente vai vendo esses medos e a gente vai conversando sobre eles também. Quando eu me fiz essa pergunta, há um tempo atrás, naquela época, foi lá em 2023. Naquela época, o meu maior medo era de aparecer nas redes sociais, que é algo que a gente comentou também nos outros encontros. Carol, tenho muita trava, tenho muito medo de aparecer, tenho muita vergonha, sou muito tímida. E eu era essa pessoa também. Eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa que os meus medos, eles eram muito maiores do que eu pensava, e é isso que eu quero trazer para vocês em relação ao medo. 95% dos nossos medos, eles nunca vão acontecer e a gente exagera num nível catastrófico. Ainda mais quem tem alguma questão de ansiedade ou quem é muito preocupada, exagera num nível muito maior do que ele é. Por isso que eu gosto muito da escrita, eu sempre tenho um caderno aqui do lado, e foi por meio da escrita que eu consegui perceber os meus medos e eu consegui realmente colocar eles numa perspectiva real, digamos assim, porque muitas vezes o nosso medo ele não é real, ele é totalmente irreal. Eu comecei a escrever, tá? Primeiro, qual que é o meu maior medo? Então, se vocês tiverem um papel aí, vocês podem pegar ou vocês anotem para vocês fazerem depois. Porque tem pessoas que elas precisam de um pouco mais de tempo para entender qual que é o meu maior medo, né? Qual o medo que eu quero trabalhar. E às vezes é um medo tão grande que a gente nem tem consciência que a gente tem aquele medo. Olha que doido. Ou a gente não quer admitir que a gente tem esse medo. Isso já aconteceu comigo também algumas vezes. O medo era tão grande que eu não queria admitir que ele existia. Só que quando a gente coloca em perspectiva, quando a gente coloca no papel, quando a gente realmente enxerga os nossos medos, a gente começa a tratar esses medos, a gente começa a enfrentar esses medos. Então pense aí com você qual que é o maior medo hoje que está te impedindo
de conquistar tudo que você sabe que Deus tem pra você. Qual que é o seu maior medo? Geralmente é o medo do julgamento, que ele tá englobado em vários medos. Ah, se eu tenho medo de aparecer no Instagram é por causa do medo do julgamento. Se eu tenho medo de, sei lá, dirigir, que é um medo que eu tinha também, se eu tenho medo de dirigir, inconscientemente eu tô com medo do julgamento dos outros, porque eu vou achar que eu não sei dirigir bem, aí eu vou ficar nervosa quando eu vou sair, e se eu bater, e se, todo aqueles e se. Deixa eu falar pra vocês, o esse não vai acontecer, tá? Bom dia, Adri! Ó, ela falou, hoje pela primeira vez, graças a Deus, consegui entrar, gratidão por essa palavra. Amém, Adri, que você possa aproveitar ao máximo aqui o nosso encontro. Fico muito feliz que você tá aqui. Fico muito feliz que todos vocês estejam aqui comigo. E vamos lá, outro medo que as pessoas têm. Me digitem aí no chat. Não precisa ser um medo seu, tá? Mas um medo que geralmente as pessoas têm, um medo comum. Ou um medo que vocês já tiveram em algum momento, ou um medo que vocês estão tendo. Pra gente. Eu tô pegando os meus medos, né? Que eram muitos, mas os meus maiores medos era de aparecer, era de dirigir, era de fazer uma live, que nem eu tô fazendo aqui com vocês agora, de fazer uma reunião, por incrível que pareça. Eu era fisioterapeuta, né? Vocês devem saber que eu já falei bastante isso. E eu só sabia dar aula de pilates, que era o meu ofício, digamos assim. Eu nunca tinha feito uma reunião, por exemplo, de vendas, essas coisas que hoje eu trabalho, né, com marketing. Ou live, nada relacionado a isso. E o meu maior medo era fazer uma live ou até uma reunião. Ó, eu tenho pavor de aparecer aqui. Ó, Adri, você pegou no medo que eu tinha, ligar a câmera no Zoom. Vocês acreditam que eu entrava nessas reuniões aqui, nesses encontros, que nem a gente tá tendo agora, e eu tinha pavor quando falavam assim, liguem as câmeras, senão não vão ficar aqui, alguma coisa assim. Quando alguém falava liga a câmera, eu saía do encontro do Zoom. Porque eu tinha muito. Eu não sei explicar, eu tinha muito medo de até ligar a câmera em outras reuniões de outras pessoas, pra vocês terem uma noção. Até, sei lá, se tinha 1000 pessoas no Zoom, eu tinha muito medo de ligar a câmera. Olha que doido. E aí eu fui. Como que eu vou perder o medo de aparecer no Instagram se eu tenho medo de abrir a câmera no Zoom? Então vocês percebem que tem que ir de medo em medo, de pouco em pouco? Se eu tenho medo disso, como que eu vou conseguir fazer isso? Ah, meu sonho era fazer uma palestra. Como que eu vou subir num palco se eu não consigo nem gravar um story, se eu não consigo nem fazer uma live no Instagram, se eu não consigo nem fazer uma live aqui no Zoom? Então eu tenho que perder esses medos primeiro para que depois eu possa atingir o meu maior medo, porque senão, se eu não perdesse esses medos antes, eu ia chegar num palco, eu ia me apavorar e não ia conseguir, enfim. Então, comecem com medos pequenos, ó. Se você abrir a câmera do Zoom, deixa eu te falar uma coisa, ninguém tá. Eu vou falar uma verdade sincera aqui pra vocês, não se sintam ofendidas, mas é pra vocês entenderem. Ninguém tá nem aí pra vocês. Quando a gente começa a entender isso, a vida fica bem mais fácil. Ninguém tá nem aí pra mim, mesmo que eu saiba que as pessoas estão falando de mim, eu sei que as pessoas vão começar a falar de mim se eu começar a aparecer, mas ninguém liga se você tá desarrumada, ninguém liga se você tá, sei lá, de toalha na cabeça. A pessoa vai olhar, nossa, ela tá de toalha na cabeça, tá, vamos continuar, entende? A gente tem uma imagem muito pior da gente do que os outros têm. Então, por exemplo, você pode pensar, não vou abrir a câmera porque meu cabelo tá feio, porque eu acabei de acordar, porque eu tô deitado, porque eu não sei o quê. Ninguém vai ligar, porque na verdade ninguém liga pra gente. E isso foi algo que eu tive que colocar muito na minha cabeça, porque eu tinha muita ansiedade social. Quando eu ia num lugar, eu pensava que todo mundo estava olhando pra mim, eu pensava que todo mundo estava observando o que eu estava fazendo. Ó, já ligou a câmera ali, ó. Viu? Assim, ninguém vai notar como você tá, em qual ambiente você tá, o que você tá fazendo, sabe? Vão perdendo esses medos aos poucos. E a gente tá aqui, nesses encontros, justamente para isso, né? A gente tá aqui em menos pessoas, um lugar onde não tem julgamento, onde você pode falar, você pode expressar
tranquilamente, sabe? Você pode ir perdendo os seus medos aqui, nesse espaço, que é para isso que eu tô aqui nessas lives. Para que além do teórico de só eu estar falando aqui para vocês, que vocês comecem a perder os seus medos aos poucos. Porque vocês concordam comigo que não faz sentido vocês estarem aqui me escutando todos os dias, mas não colocar pequenas coisas em prática? É que nem esses tempos eu tava na palestra do Paulo Marçal e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: eu espero que daqui a um tempo vocês não venham mais nas minhas palestras, vocês não tenham mais que me escutar em live, vocês não tenham mais que acompanhar no Instagram. Por quê? Porque quando você tá acompanhando muito uma pessoa, você tá no processo de perder os seus medos. Quando você não acompanha mais tanto essa pessoa, digamos assim, é porque você tá colocando em prática e você vai chegar no mesmo nível que essa pessoa e vai começar a ensinar outras pessoas. Então você passa de um papel de espectadora pro papel de protagonista. E era isso que eu coloquei muito na minha cabeça naquela época. Eu tava cansada, sabe, de ver a vida dos outros. Imagina como se vocês estivessem. Eu tô de frente pra uma janela aqui. Imagina a janela da casa de vocês e vocês estão só olhando a vida que tá acontecendo de todo mundo aqui. E vocês estão só olhando, vocês não saem pra lá. Então é muito mais fácil alguém que tá no sentado embaixo assistindo alguém no palco criticar essa pessoa do que a pessoa que tá no palco se expondo. Pelo menos a pessoa do palco, ela tá se expondo. Mesmo que, sei lá, essa palestra foi ruim, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que. As pessoas vão falar. Mas pelo menos essa pessoa tá em cima do palco, ela não tá lá embaixo criticando. Ela não tá só escutando. Isso é muito forte. E aí eu parei e eu falei, ao invés de eu ficar vendo a vida dos outros como espectadora no Instagram, em algo nesse sentido, porque eu vi as pessoas construindo a vida delas, eu vi as pessoas realizando os sonhos delas, e eu não realizava os meus. Eu falei, não, a partir de agora eu vou passar de ser espectadora e eu vou começar a ser protagonista em que outras pessoas me veem. E eu vou só ver e acompanhar pessoas que realmente importam ou me levam para um outro nível, enfim, pessoas que realmente me inspiram e me agreguem algo de útil. Então, o objetivo desses encontros aqui, na verdade, é, é vocês irem perdendo esses medos. Né? Não tem como falar de medo só na teoria. Não tem como a gente ficar em relação ao medo somente na teoria. A gente tem que ir para a prática alguma hora. Teve uma época que eu tinha muita ansiedade social, eu não conseguia falar com as pessoas. O meu desafio todos os dias era entrar no elevador e puxar assunto. Pra mim, naquela época, era a pior coisa que alguém poderia mandar eu fazer. Puxar assunto no elevador. Só que era um desafio que eu colocava pra mim mesma. Eu até comentei com vocês ontem que em 2023 eu fiz literalmente uma lista, eu anotei aqui tudo que eu tinha medo. Era uma lista bem grande. E eu fui perdendo medo por medo, aos poucos. E aí eu faço, por que eu pedi pra vocês listarem o maior medo de vocês? Pra gente focar só num medo, mas depois vocês vão fazer em todos os medos que vocês tiverem. Vocês vão pegar esse medo e aí vocês vão colocando pequenas ações que você pode fazer todos os dias. Não é, eu nunca apareci no Instagram, agora eu vou abrir uma live do nada. Vocês podem fazer isso, com certeza. Mas vocês podem ir aos poucos também. Hoje eu vou postar 2 stories falando alguma coisa. Carol, mas o que eu vou falar? Fala o que tá no seu coração. Como que eu vou começar a aparecer? É uma pergunta que sempre me faziam, né? Meus alunos sempre me faziam. Como que eu vou do nada começar a aparecer? Eu falava, faça exatamente o que você faria começando, que foi o que eu fiz. Eu abri meu Instagram, fiz um vídeo e falei, gente, vou começar a falar sobre tal assunto aqui agora. Pronto. E comecei a falar. Gente, vou começar a compartilhar um pouco da minha trajetória com Deus. E hoje faz 1 ano que eu tomei a decisão de aparecer no Instagram. E esse medo de aparecer no Instagram foi o pior medo que eu pude ter por muito tempo. E não que eu me arrependa, porque tudo que a gente faz transforma a gente no que a gente é hoje. Mas eu fico pensando, poxa, por que eu tive esse medo por tanto tempo? Por que eu deixei ele me consumir por tanto tempo?
sabe? No começo, quando a gente perde os medos, é sim muito vergonhoso. A gente passa por uma fase de vergonha, a gente passa por uma fase de julgamento, a gente passa por uma fase de crescimento, na verdade. Porque, na verdade, as pessoas que estão nos julgando, percebam, as pessoas que nos julgam, elas não fazem o que você está fazendo. Quando é, por exemplo, uma pessoa que já aparece no Instagram, por exemplo, que nem eu. Quando eu vejo uma pessoa postando pela primeira vez, gente, vou começar a aparecer aqui, eu fico, caraca, que legal, né? Incentivando e tudo mais. Quando é alguém que não faz nada, que não aparece, que só critica, que não construiu nada e quer ficar criticando os outros, ela vai falar, nossa, você tá aparecendo agora? Mas é porque ela não tem essa coragem de aparecer. As pessoas, elas tendem a colocar as frustrações delas, do que elas não conseguiram fazer, como forma de zombar os outros que estão fazendo, que estão pelo menos tentando. Ó, a Casey falou, eu também tenho essa trava por morar em uma cidade pequena do Paraná. E não apareço muito no Instagram achando que receberei críticas. Quantos habitantes tem na tua cidade, Casey? Qual que é a tua cidade? Bota aí. Eu sou de uma cidade de Santa Catarina, que tem 150 mil habitantes. Comparado a Curitiba, que eu já morei, é uma cidade bem pequena, né? Que Curitiba tem 2 milhões de habitantes, eu acho, mais ou menos. E o que que acontece? Agudos do Sul, 10 mil habitantes. Onde eu moro tem 110 mil. Agudos do Sul. Agudos do Sul, eu conheço uma cidade dessa do lado de São Bento do Sul. É essa cidade, Casey, ou não? Ou é outra? Ou é o mesmo nome? Ah, Guria, deixa eu te falar, minha mãe é lá de São Bento do Sul, eu sempre passo por aí. Eu passei, inclusive, esse último final de semana. Em Agudos do Sul, é bem pequeno mesmo a tua cidade. Quando eu ia de ônibus lá pra minha mãe, só tem um ônibus, né, que vai pra São Bento. E ele para em Agudos do Sul, por isso que eu lembrei. É bem pequena a tua cidade mesmo. Só que, o que que acontece? Eu vou entrar nesse assunto com vocês, mas eu vou ler antes o salmo para vocês entenderem a relação que eu fiz desses salmos, exatamente isso com o que vocês estão falando. Com o que a gente se preocupa, a gente sempre vai se preocupar e ter medo do que as pessoas ao nosso redor vão falar, ou seja, as pessoas que estão no nosso convívio. Porque o que outras pessoas que não conhecem a gente vão falar, pelo menos pra mim, não me afeta em nada. Quando alguém vem, sei lá, algum hater nos meus vídeos ou falando alguma coisa, eu até rio. Eu falo assim, cara, eu acho muito engraçado. Só que geralmente quando é de uma pessoa próxima a nós, a gente se afeta e eu vou explicar pra vocês o porquê e o que vocês vão fazer. Alequino, comprei o chá e a cápsula de emagrecimento. Provavelmente é o produto que você vende, né? E tô tomando e postando foto, pra mim ser minha prova social. Acho que devo fazer um vídeo falando? Com certeza. O vídeo, ele, falando um pouquinho de marketing agora, o vídeo ele conecta muito mais. Não tem discussão em relação a isso. Ah, não vendo ainda, tá? Você tá tomando. Você mostra, mesmo que você não esteja vendendo ainda, você mostra sua trajetória enquanto você está fazendo isso. Então, o que a gente chama no marketing de storytelling, né? Mas eu já tô indo um pouquinho pro marketing, mas só para trazer para vocês. Um storytelling, o que que está acontecendo? É que nem um conteúdo de bastidor. As pessoas gostam de acompanhar como que está sendo essa jornada. Ó, é o Salmo 55. Vocês já podem ir abrindo, tá? A Bíblia. Salmo 55. Deixa eu deixar aqui no chat para vocês irem abrindo. E por mais que a foto, beleza, foto ela conecta, mas não é que nem o vídeo, sabe? Que você mostra a tua rotina, que você compartilha, sei lá, sobre o produto, que você faz ali uma história, né? Você conta uma história. Quando a gente tem o poder de contar histórias, isso conecta muito mais com as pessoas do que somente vender um produto. Mas depois a gente volta um pouco relacionado a isso. Porque senão eu me empolgo e começo a falar de marketing, que tem um pouco a ver, né, com o que a gente tá falando, mas mas não tanto, mas tem um pouco a ver com essa questão do medo de aparecer. Vocês já abriram a Bíblia de vocês? Se vocês abrirem, comentem aqui. Abri.
no chat. Por favor. Vou esperar vocês abrirem. O Salmo 55 é um salmo de poema de Davi. Vocês podem perceber que aqui Davi ele tá com o coração bem aflito e ele vai falar que ele teve como se fosse uma traição de alguém. Não se sabe exatamente de quem foi na história, mas era de alguém muito próximo. E eu quero que vocês estejam com isso na mente quando a gente lê e prestem atenção nisso. Ele é um salmo um pouco mais extenso, mas eu vou parando aqui com vocês no que eu achar necessário, que eu sublinhei algumas partes. Salmo 55, para o mestre de música com instrumentos de cordas, poema davídico. Escuta minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Quem estava aqui ontem no encontro e lembra de eu falando sobre os pombos? E hoje eu acordei e Deus me falou Salmo 55. E aí tá relacionado ao pombo. Lembra de eu falando, se eu fosse um pombo, que eu queria muito ser um pássaro para conseguir ter a liberdade de voar? Aqui ele tá trazendo essa liberdade de voar para encontrar repouso, ou seja, para encontrar uma paz que ele não está tendo. Então é como se ele quisesse fugir dali onde ele tá. Sabe aquela sensação, eu quero voar pra... ele fala, eu vou continuar lendo, ele fala no versículo 7. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Então ele tá querendo fugir dessa situação, e ele faz essa relação ali com a pomba e com a liberdade do voo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Olha, presta atenção. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu compartilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. O que a gente pode observar no versículo 3? A partir do 2, na verdade. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam meu sofrimento, e irados mostram seu rancor. Aqui ele está falando de uma situação, mas o que me traz aqui é completamente ansiedade e preocupação. E o versículo 4, meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Isso aqui é totalmente relacionado à ansiedade,
coração acelerado, os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. A ansiedade, para quem tem algum transtorno de ansiedade ou já teve, não é que... O que a gente geralmente pensa sobre ansiedade é que são pensamentos acelerados. Eu tava vendo um estudo mais recente. Antes dos estudos, eles falavam que a gente tinha em torno de 20 mil pensamentos por dia, mas eles observaram no estudo de 2020 que essa informação não estava completamente certa. E que, chegando aproximado num número, basicamente a gente tem 6 mil pensamentos por dia, que já é muita coisa. 6 mil pensamentos por dia. O que é ansiedade? Geralmente a gente acha que a ansiedade é mais pensamentos, certo? Ou pensamentos acelerados. Que tá certo, a ansiedade ela causa mais pensamentos porque traz mais preocupação, só que o que é o principal fator da ansiedade? É você ficar no mesmo pensamento repetidamente. Então aqui, os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. É a repetição de determinados pensamentos negativos. É como se eu sempre chamo de looping de pensamentos, que é algo que eu tinha muito. O cérebro, ele pega um pensamento negativo ou um medo que você tem e ele começa a repetir esse medo na sua cabeça inconscientemente. Porque vocês conseguem contar e saber exatamente quais pensamentos passaram na cabeça de vocês, se vocês têm 6 mil pensamentos por dia. Se são os pensamentos que lideram as emoções, por que a gente não pensa em controlar os pensamentos? E o medo e as preocupações está muito relacionado a essa consciência dos nossos pensamentos, porque inconscientemente a gente pensa negativamente. Uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer para observar os meus medos e observar a minha ansiedade, eu peguei um dia que eu tava, sei lá, um pouco mais tranquila, não tinha muitas coisas para fazer, sei lá, relacionada a trabalho, não era um dia tão produtivo, mas eu comecei a anotar, então eu peguei um caderno o dia inteiro, eu acho que era um dia que eu fiquei mais em casa, assim. Eu comecei a anotar desde a hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir, todo pensamento inconsciente negativo que vinha sobre mim. Carol, o que é esse pensamento? Sabe quando você acorda, aí a primeira coisa que você faz, você vai olhar no espelho, aí já vem um pensamento, seu cabelo tá feio, nossa, você tá, olha essa pele, essa espinha que apareceu aqui. Meu Deus, isso aí já foram 5 pensamentos negativos. Aí eu tinha que ir anotando. 1, 2, 3, 4, quantos pensamentos negativos eu tinha? No final do dia, o que eu consegui contar conscientemente, que eu consegui realmente observar, foram 100 pensamentos negativos durante o meu dia. Que antes, quando eu não tinha essa consciência, eu não me tocava que eu estava tendo esses pensamentos. Então é um trabalho muito... Como eu posso falar? É que nem academia, quando a gente tem que treinar. A mente é a mesma coisa. É um trabalho muito de formiguinha para você ir vendo os seus pensamentos. Porque senão, eles vão levar à ansiedade. E vão levar exatamente a que Davi tá falando aqui. Os pavores da morte me assaltam. Isso aqui pode estar muito relacionado com a ansiedade, essa passagem aqui. Percebam o que vocês estão falando para si mesmo. Falando, que eu digo, é na sua própria mente. Porque para você se curar, para você começar a vencer os seus medos, você tem que primeiro fazer as pazes com você. Não adianta você querer curar os outros, querer falar com os outros, se você não tá fazendo as pazes com você. Eu sempre falava, quando me perguntam o que mais te afeta, qual que é o seu maior inimigo? Eu nunca tive inimigos. Eu sempre falava, antigamente, que o meu maior inimigo era eu mesma. Porque eu mesma me machucava com os meus pensamentos. E com o que eu falava em relação a mim. Percebam se vocês não estão fazendo isso com vocês. E eu falo, é insuportável viver numa vida em que nem você é sua própria amiga. Sendo que você vai ser a sua própria companhia até o fim da sua vida. Você pode ter família, você pode ter esposo, você pode ter pessoas ao seu redor, mas quem vai estar com você até o final da sua vida é você mesmo. Então, por que você se maltrata tanto? É que nem... Tente falar da forma que você fala com você mesma com os outros. Você nunca chegaria, por exemplo, para uma criança
e falaria: nossa, olha como seu cabelo tá estranho, você tá feia hoje, olha essa espinha, olha não sei o quê. Por que você fala isso pra si mesmo? O dia que eu percebi isso foi um dia marcante na minha vida. Porque eu falei: o que eu tô fazendo comigo mesma? Só eu tenho o poder de me colocar pra cima ou de me colocar pra baixo. E eu estou me colocando pra baixo, eu não estou sendo minha amiga. Tanto que, quando eu fui escrever meu segundo livro, que é aquele livro de poemas que eu falei pra vocês, o nome dele é Me Acolher é a Única Saída. Porque você se acolher é a única saída quando você está perdida, ou quando você está ansiosa, quando você está aflita. E esse acolhimento, ele vem também de Deus. Então aqui, ó, no versículo 22 desse salmo: entregue suas preocupações ao Senhor e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E a última frase aqui: quanto a mim, porém, confio em ti. E no Salmo 56, já que vocês estão abertos aí, ele continua falando sobre medo. Olha que interessante. E olha o nome do poema: Uma pomba em carvalhos distantes. É muito doida a forma que Deus trabalha. Ontem eu falei de pombo, que era um assunto, né, meio nada a ver, e agora ele mostra esses dois salmos que falam sobre isso. Vamos ler um pouquinho dele, que ele é curto? Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar-me a vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo no Senhor, cuja palavra louvo em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Ó, o versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Ele fala muito aqui, ó, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem, os meus inimigos me pressionam. Eu, trazendo para essa era moderna que a gente está hoje, esses inimigos, na minha cabeça, são os nossos pensamentos. E são nós mesmos. Porque nós mesmos nos atacamos, nós mesmos nos oprimimos, nós mesmos nos pressionamos para fazer as coisas. Nosso maior inimigo hoje em dia é a nossa mente. Somos nós mesmos. Então percebam o que vocês estão falando para vocês mesmos todos os dias da sua vida. Isso vai determinar se vocês vão continuar sentindo medo ou se vocês vão colocar o medo que vocês têm na mão de Deus. Eu falei para vocês ontem sobre The Chosen. Se vocês começarem a assistir na temporada 2, mais ou menos, quando Jesus chama os discípulos para caminhar com eles, é muito visível em imagens, visivelmente, o quanto todas as pessoas, tirando Jesus, estão preocupadas com tudo o tempo inteiro. Para onde a gente vai? A gente tem que fazer essa rota, a gente tem que calcular quanto tempo vai dar. A gente não pode ir para essa cidade, porque nessa cidade eles não gostam da gente. Porque tinha aquela questão dos judeus contra outros povos naquela época. Todos se preocupando, analisando, e Jesus só chega e fala: não, a gente vai por aqui. Não, Jesus, mas aqui é perigoso, aqui... A gente vai por aqui. Vocês estão comigo, vocês confiam em mim? Se vocês confiam, sigam-me.
E quando eu tava vendo essa cena, eu ficava assim, gente, por que vocês estão se preocupando? Vocês estão com Jesus em carne viva, que é o Filho de Deus. Como vocês podem se preocupar estando com ele? E na verdade, na nossa vida também é assim. A gente está com ele, a gente só não consegue estar com ele fisicamente, que nem naquela época veio Jesus no formato de Deus, mas ele está caminhando com a gente o tempo inteiro. E eu comecei a pensar, eu tô agoniada vendo essa série porque eles estão o tempo inteiro se preocupando, e eu comecei a pensar, essa é a nossa vida atualmente. É a gente se preocupando o tempo inteiro, para onde eu vou, como eu faço, não sei o quê. Eu era uma pessoa muito analítica, realista e pessimista. Eu era aquela pessoa assim, a gente tem que fazer assim, assim, assim. Eu gosto de metas, eu gosto de ver, eu gosto de calcular, eu gosto de... E aí Deus chega e fala, não, a gente vai por aqui. Você vai me seguir ou você vai continuar analisando o seu caminho? E aí, durante a série, eles vão entendendo por que Jesus ia em lugares que eles nunca iriam, por exemplo. Porque ele não estava preocupado, porque ele sabia que Deus estava com ele. E muitas vezes a gente se preocupa, e é como se Deus estivesse com a gente, Jesus estivesse do nosso lado o tempo inteiro. A gente só não consegue enxergar, mas ele tá. Então eu vejo muito essa questão dos pensamentos relacionados ao medo. Quando vocês colocarem o medo de vocês no papel, vocês pensem qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu enfrentar esse medo, porque vocês começam a trazer uma visualização de vocês enfrentando o medo já. Então, o que pode acontecer de pior se eu enfrentar esse medo? Eu era uma pessoa que levava tanto ao extremo que se alguém me perguntasse isso, que a minha psicóloga me perguntou, Carol, você tem medo de aparecer na rede social? Você tem medo de fazer uma live, por exemplo? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você fizer isso? Aí eu falava pra ela, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu era muito assim, eu vou morrer. Não, eu era muito exagerada. E aí ela falava, tá bom, mas qual é a real possibilidade de você morrer de 0 a 10? Eu falei, é 0, né? Não, isso não vai acontecer. Sabe? A gente fala assim, eu vou morrer de vergonha. É algo muito forte, que a gente nunca deve proferir palavras. Que a gente tá falando, a gente tá comunicando, eu vou morrer de vergonha. Ninguém morre de vergonha. Qual é a real probabilidade do seu medo acontecer? Pense nisso hoje, de 0 a 10. Provavelmente, todos os medos que você colocar, você vai colocar a probabilidade de acontecer é 0, a probabilidade de acontecer é 1. É muito menor do que a gente pensa que vai acontecer. E voltando um pouco para o que a gente estava falando dessa trava, por morar em uma cidade pequena, eu morei 18 anos lá na minha cidade, né, que tem 100 mil habitantes. E ninguém lá aparecia nas redes sociais, ninguém lá gravava story. Até lá em Curitiba, né, no meu círculo de amizades, ninguém gravava story, ninguém falava nas redes sociais, ninguém trabalhava com isso. Então era algo muito estranho e muito diferente quando alguém começava a fazer isso. E aí a Casey falou ali, né? Não apareço muito no Instagram achando que receberei críticas. Casey, deixa eu te falar uma coisa. Nem sei se ela tá aqui ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai receber críticas, tá? Muitas. Só que você não pode deixar isso ser maior do que a tua vontade de aparecer. Pensa, por que eu quero aparecer? Eu quero ajudar outras pessoas. Então, sempre quando eu recebia crítica de pessoas próximas relacionadas a isso, eu pensava, mas eu tô ajudando muita gente. As pessoas vêm no meu direct falando, esse vídeo que tu postou, esse story que tu postou, eu me reconheci muito nisso, eu me vi muito em você, e isso de certa forma me ajudou. Então, muito obrigada. E isso era muito maior, eu colocava toda a minha energia
em ajudar as pessoas e nesses elogios do que nas críticas que eu recebia. Mas vocês perceberam no texto de Salmos ali que ele falou, ó, eu vou até ler de novo. Esse versículo aqui, ó, 12, do Salmo 55, versículo 12. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Então, se um inimigo meu me insultasse, se alguém que não gosta de mim me insultasse, eu posso me defender, eu poderia suportar, mas quando é alguém próximo, por que fica mais difícil? E aí é uma escolha que você tem que fazer entre eu vou ajudar outras pessoas, espalhar a voz de Deus, porque pensa comigo, tem tantas pessoas maldosas que aparecem nas redes sociais, por que as pessoas boas estão caladas? Por que as pessoas boas estão com medo de aparecer? Isso não faz sentido na minha cabeça. Os bons estão quietos e os maus estão falando muito e muita besteira na rede social. Por que a gente não começa um movimento em que pessoas boas começam a aparecer, começam a ajudar? Você nunca vai se arrepender de ajudar as pessoas, e isso vai vir muito por meio da rede social, e para isso você vai ter que começar a aparecer nas redes sociais. Por que a gente tá se escondendo? Pessoas que querem ajudar outras pessoas. E aí, quando a gente começa a aparecer, quando a gente começa a ajudar outras pessoas, o que vai vir? O inimigo tentando parar. O inimigo no formato de pessoas. Pessoas próximas falando. Ah, porque você vai gravar, porque você vai aparecer. Ah, porque não sei o que, porque não sei o que. E lembra que a gente falou nos outros encontros, quando você não sabe a sua essência, quando você não sabe quem você é, e principalmente quando você não sabe o seu propósito em Deus, que você é a imagem e semelhança dele, o que as pessoas falam vai te afetar. Então você vai ter que estar muito concentrada e muito alinhada ao teu propósito e alinhado à tua essência com Deus, para que quando você comece a aparecer, vão vir as críticas, você não vai ligar, porque o teu propósito é maior. O teu propósito é muito maior do que você pode imaginar. E eu tive que passar por esse medo, eu tive que enfrentar esse medo, e eu falo para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque nada do que eu tô vivendo hoje aconteceria se eu não tivesse perdido esse medo. Há um ano atrás, quando eu tomei essa decisão, eu não estaria aqui hoje, eu estaria ainda olhando pela janela a vida dos outros e não teria construído absolutamente nada meu. Nada. Então imaginem se daqui a um ano, já se imaginem dessa forma. Daqui a um ano, eu estou orgulhosa da decisão que eu tomei hoje, dia 17 de julho, que é de começar a espalhar a minha palavra e de ser protagonista na minha vida e não só espectadora. Enquanto eu escuto os outros, enquanto eu aprendo com os outros, eu vou também falando, eu vou também ensinando. Uma trava que vem muito na gente é, mas eu não tenho conhecimento suficiente, eu não sei o suficiente, eu não tenho... Várias desculpas que a gente dá. A gente sempre tem um conhecimento um pouquinho maior que alguma pessoa. Então esse conhecimento ele pode ser transmitido. Ah, mas eu não sou a melhor pessoa nisso, mas eu sei um pouquinho mais que outra pessoa não sabe. Então eu posso compartilhar esse meu conhecimento com ela. Eu não sou formada em teologia, na Bíblia, eu não sou pastora, nada. Só que eu tenho um breve conhecimento em que eu posso ajudar outras pessoas por meio da palavra. Então eu vou passar isso. Numa questão, falando um pouquinho mais de marketing, quando as pessoas falam, ai, mas eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho resultado suficiente. Você já tem muito mais conhecimento do que alguém que não sabe nada de marketing. Mas sabe aquela pessoa do zero, que era eu no começo? Que eu não entendia nenhum termo que falavam, nada. Se tivesse uma pessoa com um pouquinho mais de conhecimento que eu já ia aprender com ela. Porque eu não tinha esse conhecimento. Vocês entendem o que eu quero falar? Então é tirar da cabeça, eu não tenho nada para falar e começar a falar, eu vou falar sobre Deus.
Eu vou começar a falar da palavra dele. Como que eu começo? Começo falando dele. Começa nos stories, postando, ó, gente, hoje eu tô lendo uma palavra aqui, aí pega a Bíblia, ou sei lá, hoje eu aprendi alguma coisa com a Carol, né? Posto o nosso encontro aqui, tira um printzinho, inclusive vamos tirar nossa fotinho agora. Quem quiser tirar uma foto para postar no story, começa postando, encontro com a Carol, falamos sobre medos. E depois você aparece falando, nossa, hoje eu tive uma reflexão muito grande, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou você quebra essa barreira já falando, ó, gente, eu tenho medo de aparecer no Instagram, então eu tô aparecendo no Instagram. A melhor coisa é ser sincera, que nem eu, quando eu tinha medo de subir no palco pra falar, eu tinha muito medo, eu ficava muito nervosa, eu esquecia tudo que eu ia falar. Às vezes eu falava, ó, gente, eu tô com medo, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Na prática, ano passado eu fui no evento, né? Quem conhece a mentoria da MSA, que era a mentoria que eu tava, eu fui no maior evento de marketing que tem lá. E tinha aproximadamente 10 mil pessoas. E eu subi no palco para receber essa plaquinha aqui, que tá aqui atrás. E tinha, eu acho que umas 100 pessoas comigo em cima do palco, que aquele palco era gigante. E eu pensei assim, eu não quero falar, porque eu ainda tinha muita, mas muita vergonha de subir em cima do palco e falar, imagina, para 10 mil pessoas. E aí eu falei, não vão me escolher, né? Porque eu tô aqui tranquila, eu tô quietinha. E eles perguntavam, quem que quer falar? Quem que quer falar? E eu ficava assim, quieta. E outras pessoas, eu quero falar. E eu quietinha na minha, só ali, tranquila. Só que aí Deus, ele vai lá e faz o quê? Você vai perder esse medo na marra. Você vai perder esse medo. E aí, quando eu vejo, tem um microfone na minha frente assim, fala. E eu, mas eu nem queria falar. E, inclusive, é o vídeo fixado no meu perfil do Instagram, que eu falo lá em cima do palco. Esse vídeo, ele tá editado, mas pra quem esteve pessoalmente ou acompanhou, na hora... Ó, Keis, eu assisti e me emocionei muito. Keis, eu vou pegar você de exemplo. Você lembra que eu me perdi muitas vezes no que eu tava falando e eu esqueci o que eu tava falando? Ou você lembra da minha história, que você se emocionou muito? Olha que engraçado. Quando eu subi no palco, eu comecei a falar e teve uma hora que eu esqueci o que eu tava falando e eu olhei pro Denis, né, que tava pro meu lado, e eu falei assim, o que eu tava falando? Tipo assim, eu esqueci umas 3 vezes o que eu tava falando. Porque eu tava muito nervosa. Muito nervosa. Só que as pessoas não lembram disso. Ó, a Casey falou, lembro quando você contou a sua história. As pessoas não viram o meu nervosismo, elas não ligaram pro meu nervosismo, porque o que eu tinha pra falar da minha história foi muito maior do que os meus erros, entre aspas, que eu tive em cima do palco, porque eu tava nervosa por estar lá, falando pra tantas pessoas. E eu quero que vocês levem esse pensamento pra vocês hoje. As pessoas não vão ligar pros seus erros. Elas não vão. Eu acho que eu até falei lá no palco. Eu tenho o vídeo completo, né? Eu posso até. Eu nem vi mais ele, eu só vi ele editado, mas eu tenho o vídeo completo, eu acho. Em que tinha umas horas que eu parava assim, olhava, aí eu ficava em silêncio. Aí o Denis falou, tipo, Carol, você tava falando disso? Na primeira vez que eu subi num palco, é muito engraçado, porque eu esqueci até de falar meu nome. Eu tava tão nervosa, eu falava pra baixo, eu não conseguia falar pra frente, eu não conseguia olhar assim. Só que eu passei, eu enfrentei isso. E vai ficando mais fácil conforme o tempo. Ó, esse ano estarei lá. Amém, Casey. Que bom, vai ser incrível. Então percebam que as pessoas, elas nunca vão lembrar dos seus... Elas podem até lembrar, elas podem até, sei lá, tirar sarro, elas podem falar isso. Porque muitas vezes na minha vida tiraram sarro de mim. Nossa, tá gravando assim, nossa, que não sei o que. Só que as pessoas vão lembrar principalmente do que você falou e da mensagem que você quis passar. Elas sempre vão lembrar do que mais importou pra elas. Ó, a Casey falou, me emocionei muito. Então, eu, mesmo nervosa, eu consegui trazer uma emoção, porque não era eu falando, era Deus falando naquele momento. Porque se fosse eu não ia conseguir falar nenhuma palavra, quase, lá em cima. Foi Deus que começou a falar, começou a me guiar, e eu fui falando.
E quando eu saí lá de cima, todo mundo veio falar comigo, nossa, chorei muito, me emocionei muito, meu Deus, meu Deus. E eu falei, as pessoas não ligam pro meu erro, elas ligam pra minha história. Ponto. As pessoas não ligam pra como você tá começando, elas ligam pro que você está falando. O que você fala o que você fala importa muito mais do que como você tá falando. Ah, eu tenho uma câmera não sei o que, eu tenho um celular que não sei o que, eu tenho... Só fale, só comece e vá melhorando depois. E coloque as tuas preocupações, os seus medos na mão do Senhor. Senhor, os meus inimigos estão falando mal de mim, ou os meus amigos próximos estão falando mal de mim. Porque acontece, as pessoas próximas, elas vão falar de você. Isso é fato. As pessoas próximas estão falando de mim, mas em você eu confio. Em você eu coloco os meus medos. Então, eu passei por esse processo das pessoas falarem muito mal quando eu tava começando, e a única coisa que me mantia era Deus, era a palavra, porque senão eu teria desistido. Porque era muito forte, sabe? Eu falava, será que eu tô falando besteira? Será que eu devo seguir? Será que realmente as pessoas querem me escutar? Será que? E vem essa avalanche de pensamentos. E se? Será que? Acalma o coração, acalma a mente. Toda vez que você começar nesse looping de será que você começar a duvidar da sua capacidade, volte para a palavra. Se conecte com Deus. Ele vai te falar se é hora ou não. Ele vai te falar se você está pronta ou não, para começar a espalhar a sua palavra. Em The Chosen vocês vão ver muito também, na primeira temporada, a mãe de Jesus, Maria, Jesus ele não queria ter o reconhecimento público ainda, ele não queria que as pessoas soubessem que ele era Jesus, porque ele sabia que as pessoas ia causar, iam vir inimigos, iam vir muitas pessoas contra ele. Só que teve um momento em que ele teve que realizar um milagre, que foi o milagre de transformar água em vinho. E a mãe dele chega pra ele e fala, por favor, filho, faça esse milagre, a gente precisa. E ele falou, eu não tô pronto ainda pra começar. E aí ela fala pra ele, se não agora, quando? Se não agora, quando? Ou seja, você tá pronto sim, você só precisa começar e depois ir lapidando o que você tá fazendo. E essa frase, ela não sai da minha cabeça. Nunca. Se não agora, quando? Quando que você vai perder o medo? Daqui 1 ano? Daqui 2 anos? Daqui 3 anos? Ou você escolhe perder ele hoje? A partir de hoje, eu tenho anotado num papel, que até tá aqui na minha gaveta. Eu tenho anotado num papel, dia tal de taranã, de 2026. Hoje foi o dia que eu perdi o medo de aparecer no Instagram. Eu até anotei como eu tava me sentindo. Eu falei, eu tô muito nervosa, eu tô com muito medo do julgamento, mas eu vou continuar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então levem isso pra vocês hoje, mas principalmente coloquem em prática. Coloquem em prática. Vão fazendo aos poucos, que eu tenho certeza que isso vai destravar vocês. Vocês vão estar fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês, que é falar dessa palavra, que é conseguir entrar numa live, que é conseguir espalhar tudo isso, que é conseguir fazer as coisas sem se preocupar, que é conseguir fazer as coisas sem ter medo, porque Deus ele tá caminhando com você. Mesmo que você não consiga enxergar, é que nem o vento, você consegue sentir. Você consegue sentir o vento. Você sabe de onde ele vem? Você sabe para onde ele vai? Não, eu não sei da onde que o vento tá vindo e para onde ele tá indo. Eu não consigo sentir ele. Perdão, eu não consigo tocar ele. Eu não enxergo ele, mas eu consigo sentir o vento. E sentir já basta para eu acreditar. Por que eu sei que existe o vento? Porque eu sinto. Então, se eu sinto Deus, logo eu sei que Ele está comigo o tempo inteiro. Não tem lugar para você estar com Deus, porque Ele está presente o tempo inteiro, em todos os lugares. Basta você olhar, basta você observar de fato e basta você se conectar. Então, hoje,
Jogue todas as suas preocupações para ele, jogue fora todos os será que, e se as pessoas falarem, e silencia. E apenas faça. Não olhe para os lados, olhe para frente, somente para você, somente para sua história. Porque ninguém esteve lá, essas pessoas que vão criticar não estiveram nos momentos que você estava ajoelhada, chorando, suplicando por uma melhora na sua vida. Essas pessoas que vão criticar, elas não vão estar lá quando você estiver num aperto financeiro, que você precisa de uma mudança financeira. Elas não vão estar lá no pior momento da sua vida, que provavelmente você vai estar sozinha, mas não vai estar sozinha, você vai estar com Deus. Então a única pessoa que você deve se importar com a opinião é de Deus. E qual que é a vontade dele para sua vida. Porque ele estava lá nos momentos em que você estava suplicando, que você estava chorando. Ele estava lá no momento de maior dificuldade financeira da sua vida. Ele estava lá quando você não aguentava mais e estava carregando um peso que era muito maior do que você deveria estar carregando. Ele sempre esteve lá. A única opinião que importa é a de Deus na sua vida. Ponto. Ponto. Carregue isso como um mantra para você todos os dias. Anote isso, colhe no espelho, colhe por onde você for. A única opinião que importa é a vontade de Deus na minha vida. Vocês podem até, se vocês forem postar o story, essa pode ser a frase de hoje, inclusive. A única opinião que importa é a de Deus pra minha vida. É a vontade de Deus pra minha vida. Deixa eu anotar aqui. O que importa é a vontade de Deus na minha vida. A única opinião que importa é a vontade de Deus na minha vida. Casey, se ainda tá aí, você conhece São Bento? Ô cidade pequena, hein? São Bento, Agudos é bem mais pequeno, mas São Bento também tem bem poucos habitantes, né? Nossa, lá é muito pequena a cidade. Tava lá ontem. Talvez você conheça a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que conversa com absolutamente todo mundo. Então, se você passar pela minha mãe, com certeza você vai conhecer. Mas lá, eu digo que é uma cidade... Eu conheço São Bento, então Agudos deve ser pior no sentido de tem menos pessoas ainda, né? Lá eles são uma cidade com uma mentalidade muito pequena, muito fechada. É uma cidade muito que as pessoas não olham pra essa questão de rede social, que elas acham que tudo é golpe, que tudo a pessoa tá fazendo algo errado. Então, Casey, você vai ter que se conectar muito com o online, começar a ir talvez em eventos que tenham aí próximo a você, né? Eventos presenciais para você conhecer pessoas aí de perto. Não sei se tem alguém que você já conhece aí perto, mas você vai ter que se conectar muito no online para que depois você, se for da sua vontade, sair dessa cidade ou enfim. Mas é uma cidade com uma mentalidade muito fechada e a maioria das cidades são assim, né? A cidade pequena. Só que vocês não podem deixar isso afetar o que vocês vão fazer, sabe? Então vocês têm que se conectar muito no online para que vocês sejam uma pessoa diferente. Você já é diferente só de você estar aqui, só de você estar buscando isso, só de você estar no digital, né? Aparecendo e tudo mais. Sim, eu já tô desbloqueando a minha fala nos vídeos narrações, porém ainda não me apareci, mas vou quebrar isso. Boa. Vai desbloqueando aos poucos. Inclusive pra mim, quando eu comecei, um dos vídeos mais difíceis que eu fazia, pra eu fazer, era narrado. Eu tinha muita dificuldade de narrar os vídeos, eu não sei porquê, eu não sei se eu não gostava da minha voz. E eu já aparecia, só que eu tinha dificuldade de narrar, olha que engraçado. Então esse é um ótimo exemplo, você tá desbloqueando a fala nos vídeos narrados, com algumas cenas, algumas coisas. E aí você vai aparecendo, nos próximos vídeos você vai aparecendo, narrando, e depois você vai aparecendo falando. Mas tenho certeza que você já vai destravar, Casey, tenho certeza. Não importa a cidade que você tá. Não importa o lugar que você tá. Não importa. Quando Deus age na sua vida e quando você decide agir conforme a vontade dele, nada importa a não ser o que ele vai fazer na tua vida. Eu tinha isso, eu achava minha voz infantil, até as pessoas elogiarem. É engraçado que a maioria das pessoas tem trava com a voz, né? Eu não entendo isso. Eu tinha também.
com a minha voz. E hoje eu penso, a minha voz é normal. A minha voz é... Por que eu achava a minha voz estranha, sabe? É umas coisas que a gente cria, que somente a gente cria na nossa cabeça, ou que são colocadas na gente, que não fazem sentido. Por isso que eu falo, silencie todas as vozes que tá na cabeça de vocês, porque essas vozes não são reais. Essas vozes não são reais. Larguei a minha profissão de professora por 16 anos para viver essa promessa de Deus na minha vida, e Deus é fiel. Glória a Deus. Amém. E eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais a partir do momento que você perdeu o teu maior medo, que é aparecer. Sabe, quando eu não apareci, eu encontrava meios de tentar as coisas e me escondendo. Eu não vou aparecer, mas eu vou tentar dessa forma. Eu vou tentar... Eu quero vender sem aparecer, aquela coisa assim, né? Eu quero tentar dessa forma. Não adianta. Deus está esperando você perder o seu maior medo para Ele agir na sua vida. Ponto. A partir do momento que eu comecei a aparecer, bum, minha vida mudou. Deus só estava esperando eu agir. Ele estava lá esperando. Ele estava esperando eu agir. Ele sabia da minha capacidade desde sempre. Só eu não sabia, mas ele sabia sempre. Ele sempre soube. Só que ele estava esperando eu sair do casulo. Ele estava esperando eu ter realmente uma ação e tomar uma decisão de agora eu vou fazer acontecer. E aí ele começa a agir na nossa vida. Mas muitas vezes a bênção não vem, mesmo você orando, se conectando com a palavra. Por que tem tanta gente que a vida inteira... Vocês conhecem aquela pessoa que a vida inteira foi muito religiosa, mas ela nunca teve, por exemplo, acessou uma prosperidade, por exemplo. E prosperidade não é só sobre dinheiro, tá? Prosperidade é muito mais do que isso. Muito mais do que conquistas financeiras. Por que somente a fé não basta, muitas vezes? Porque tem que ter ação junto. Eu conheço muitas pessoas que têm muita fé, só que nunca agiram. Então não conquistaram o que Deus sabia que elas poderiam ter conquistado, porque elas não agiram junto com a fé. Então é você orar, é você ter fé, mas ter a ação também. Porque quando você tem a ação, é que nem quando a gente falou do jejum e da obediência. Quando você obedece, quando você faz o jejum, você está fazendo uma ação junto com a fé. E você está mostrando as duas juntas. É exatamente isso. Deus ele vai te dar bênção quando você agir. Quando você perder o seu maior medo. Por isso que eu pedi para vocês anotarem o maior medo de vocês hoje. Porque se vocês quebrarem isso, no momento que vocês quebrarem esse medo, vocês vão ver a vida de vocês transformada. E eu tenho absoluta convicção disso. Porque a palavra vocês já carregam. Deus vocês já têm. A promessa talvez vocês já tenham também. A palavra vocês já receberam. Mas quando vocês vão começar de fato a viver essa palavra, a fazer o que Deus colocou no coração de vocês, a fazer essa promessa que Ele colocou. Muitas vezes, só a promessa não basta. Às vezes Deus ele nos dá a promessa, só que às vezes essa promessa não é cumprida. Por quê? Por falta da sua ação. Porque Ele está esperando você levantar e falar, eu vou fazer, independente do que falarem, independente do que a minha mente me diz, porque a minha mente ela não entende, ela mente, né? Tem aquele trocadilho, a mente mente. Nossa mente mente o tempo inteiro. E às vezes você tem que literalmente parar, colocar a mão na cabeça e falar, para, chega, eu não quero mais que você fale assim de você mesmo. É você brigando com você mesmo. É você trazendo obediência para você mesmo. Porque se você não tá conseguindo controlar o turbilhão de pensamentos que tá na sua mente, então fale com a sua mente. Ou escreva. Qual a melhor forma de tirar ansiedade e preocupação? Escrevendo, porque você consegue visualizar o que tá aqui. Imagina quantos pensamentos, a gente tem 6 mil durante o dia. Aí eu tô pensando em 500 mil coisas ao mesmo tempo, no trabalho, não sei o que, eu tenho essa ideia, e eu não coloco no papel visualmente. Quando eu coloco no papel, eu tiro daqui e eu transfiro para cá. E aí eu deixo espaço livre para que a mente possa pensar em mais coisas, para que a mente possa fluir mais. Porque eu consigo enxergar o que eu tô pensando. Quando eu coloco no papel, algum pensamento que eu tenho, quando você visualiza e quando você lê,
muitas vezes nem vai fazer sentido quando você lê. E aí você já tira esse pensamento da cabeça. Pronto, já passou, porque eu enxerguei que isso aqui não faz sentido. Já foi. Vocês entendem? E eu tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês vão sair daqui desses encontros com essa sede de eu vou fazer. Eu vou começar a agir. Porque é para isso que vocês estão aqui. Não é para vocês só me escutarem. É para vocês começarem a falar também. É para vocês terem esse incentivo. É para vocês quebrarem toda a vergonha, toda a timidez, todos os medos, todas as preocupações. Deixar tudo isso, deixa que esse peso Deus carrega. Você não precisa carregar tanto peso na sua vida. Ele carrega tudo para você. E eu indico vocês continuarem além dos salmos aqui, que eles são textos muito... E realmente, quando vocês lerem, não só leiam, estudem sobre a palavra. O que essa palavra trouxe para você? Que nem eu fiz aqui, cada pessoa consegue interpretar de uma forma. No Salmo 55, eu interpretei esses inimigos como se fosse a nossa mente, mas outra pessoa pode interpretar de uma outra forma, de acordo com o que ela está vivendo. Então, os salmos, eles são muito assim, estou suplicando, eu preciso da sua ajuda e Deus me mantém. Tem muitos salmos aqui, O Salmo 63 também é um salmo bom para vocês lerem. E tem um hábito de ler, mesmo se não tiver o nosso encontro, por exemplo, leiam, escolham algo, abram um salmo, abram um provérbio, abra alguma história, veja alguma história que você queira ler e realmente medite na palavra. O que essa palavra está me dizendo? Imaginem que vocês, façam esse exercício. Todo dia, vocês vão ler alguma parte da Bíblia. Imagina que no próximo dia vocês têm que fazer que nem eu, vir aqui fazer uma live para falar sobre essa palavra. O que você iria ensinar sobre essa palavra? Mesmo que você não faça live ainda. Mas o que você iria falar sobre essa palavra? E aí você começa a realmente prestar atenção no que você está lendo. E você começa a trazer para a realidade o que eu falaria, o que eu ensinaria para as outras pessoas. E aí isso é um compromisso com você mesmo. Você pode anotar no caderno, que nem eu sempre anoto. Eu vou sublinhando, eu vou anotando, vou sublinhando, eu vou anotando. Então você pode fazer esse exercício como se fosse na prática mesmo, porque vai chegar um momento que vai ser tão natural que você vai falar, eu quero compartilhar isso. Esse pensamento aqui precisa ser compartilhado, eu não consigo mais ficar quieta. E se o teu propósito for ensinar, se Deus tem essa promessa para sua vida, eu vou te falar uma coisa, eu vou te dar um spoiler. Deus vai ficar te incomodando até você fazer. Ele não vai te dar sossego até você começar a agir. Então saiba disso, porque foi o que ele fez comigo. Você vai aparecer sim, eu não vou te dar sossego até você não aparecer, porque você tem vidas para resgatar, você tem vidas para salvar e você precisa espalhar a minha palavra para que outras pessoas possam ter o que eu fiz com você, o milagre que eu fiz na sua vida. Amém? Vamos orar. Meninas. Acabou minha água. Se você estava fazendo qualquer outra coisa, pare, se conecte, use pelo menos 2 minutos do seu dia pra gente falar com Deus. Feche seus olhos, se conecte aqui comigo, respire fundo, puxa o ar, solta. Cada vez que você puxa o ar, você pensa que você está respirando vida nova, que você está respirando algo novo. E toda vez que você solta o ar, você pensa que você está deixando todas as preocupações e todos os medos de lado. Então, pense nisso agora que a gente vai fazer de novo essa respiração. Puxa bem fundo o ar e solta. Deixa sair todo o peso que está nas suas costas. Deixa sair toda a tristeza que está acabando com a sua alma. Deixa sair todo o medo que está te tirando o sono. Deus, eu te agradeço muito pelo encontro de hoje.
Eu te agradeço por eu conseguir espalhar a minha palavra e por eu conseguir transformar outras vidas. Deus, eu te peço para que você tire o medo dessas mulheres hoje, para que você possa fazer elas agirem, para elas começarem a agir, elas começarem a falar sobre o Senhor, elas começarem a espalhar a palavra do Senhor. Porque eu tenho certeza que é isso que o Senhor quer para a vida dessas mulheres, Senhor. Não é à toa que elas estão aqui. Não é à toa que você as colocou aqui. Você a escolheu você escolheu elas para estarem aqui comigo. Assim como você me escolheu para ensinar, você também escolheu a dedo cada pessoa que ia estar aqui. E saiba, Senhor, que elas estão comprometidas com o Senhor. Elas estão aqui porque elas precisam de você. Elas precisam tirar esse fardo das costas delas, que tá pesando tanto, tá pesando toneladas, mas que a partir de hoje, Senhor, em teu nome, isso possa ser tirado, que elas se sintam leves, que elas se sintam livres, que elas se sintam livres do medo do julgamento dos outros, que elas se libertem de todas essas prisões que estão aprisionando os pensamentos delas, as ações delas. Senhor, tira da mente delas esses pensamentos que não são reais e coloque somente os pensamentos que o Senhor quer para a vida delas, Senhor. Eu te peço isso hoje, Senhor. Tire esses medos, tire essas preocupações, carregue isso para elas. E que você sempre esteja presente na vida delas, Senhor, que isso é o que mais importa. Se elas tiverem você, elas não vão precisar de mais nada, porque elas têm a sua presença. Em teu nome, Senhor, eu agradeço muito por esse dia e eu desejo que tanto eu quanto todas as pessoas que estão aqui tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Meninas, estou muito feliz de vocês estarem aqui mais um dia. Perguntaram que você vai postar todas as aulas lá no grupo. Eu vou postar hoje, eu já postei, na verdade, no YouTube, as 2 outras aulas, mas eu não mandei o link no grupo. Se vocês entrarem, eu mandei o link do primeiro encontro. Se vocês entrarem naquele meu canal, vocês vão ver que os outros encontros estão lá também, tá? Mas eu vou postando no YouTube e eu vou mandando pra vocês. Essa de hoje também eu já vou postar hoje. E aí eu mando o link pra vocês lá, tá bom? Pra que vocês possam assistir, reassistir ou também compartilhar com alguém. Sabe, a melhor forma às vezes da gente ajudar, se a gente ainda não tá conseguindo falar, é a gente mandar pro outro uma palavra. Não precisa falar nada. Vocês sabem que isso me tocou bastante, eu até comentei isso esses dias. Na época que eu não acreditava em Deus, ou que as pessoas queriam me ajudar, só que eu era tão reativa, eu não queria escutar, eu não queria fazer isso. Teve uma pessoa na minha vida que ela simplesmente pegou um livro e falou assim: Carol, eu não vou falar nada pra você. Eu só vou te dar esse livro aqui. Não era a Bíblia, tá? Era um outro livro mesmo. Eu só vou te dar esse livro aqui. E se for da tua vontade, tu lê. Se tiver no teu coração, tu lê. Foi um livro que mudou muito a minha vida, assim. Não é nenhum desses livros famosos que eles falam. Na verdade, era uma biografia de um ator que era o meu ator preferido. Por isso que eu li o livro. E a pessoa sabia que era o meu ator preferido. Inclusive, é um livro muito forte, que é o livro do ator que fazia o Chandler em Friends. Não sei se vocês já assistiram Friends. É o Matthew Perry, é o livro dele. Que ele passou por muita depressão, ele passou por alcoolismo, ele passou por muitas coisas. Eu não lembro exatamente o nome do livro, mas é a autobiografia dele. Que infelizmente depois de escrever ele veio a falecer. Mas foi um livro que me abriu os olhos, porque eu me enxerguei nele. E eu vi tudo que ele passou na vida dele e o quanto ele não se amava, e eu me enxerguei naquilo. Eu falei, eu não me amo também. E aquele livro me fez ter coragem de começar a contar a minha história. Então, às vezes, você não precisa chegar para uma pessoa e empurrar a palavra de Deus para ela. Você não precisa arrastar a pessoa para um culto. Às vezes, não é a forma que ela vai se conectar. Mas você mandando, pega o link lá do meu vídeo, dos encontros, o link compartilhável, manda para alguém e fala, lembrei de você. Escutei essa palavra e lembrei de você. Espero que você possa escutar essa palavra e que te faça bem. Só isso. Só envia pra pessoa.
sabe? Pra gente ir compartilhando. Às vezes é você chegar, esse livro me ajudou. Você fala, ó, eu tenho esse livro pra você aqui. Eu acho que você vai gostar de ler. Se deu uma chance pra começar a ler, e a pessoa vai mudando. Então esse livro, essa pessoa acho que nem sabe, mas ela tocou algo em mim somente me dando o livro. Porque ela sabia que eu gostava desse ator, ele tem uma história muito forte, e ela me deu o livro. Então vamos começar a espalhar a palavra dessa forma. Compartilhem o link do YouTube. Lembrei de você, eu acho que isso aqui vai te ajudar. Pede pra pessoa salvar, lá no YouTube dá pra salvar em assistir mais tarde. Pelo menos vai ficar lá nos salvos. Mas ela vai poder, algum dia, sei lá, pode ser daqui 1 ano, ela vai estar precisando de uma palavra, ela vai abrir lá os que ela salvou no assistir mais tarde, vai estar lá meu vídeo, ela vai falar, deixa eu ver o que essa menina tá falando. E talvez esse vídeo possa ajudar ela e possa transformar a vida dela. Então vamos começar a espalhar dessa forma. Amém, minhas lindas! Muito obrigada por vocês estarem aqui mais um dia. Ó, eu quero ver quem vai estar aqui comigo amanhã. Eu sei que é sábado, mas não é porque é sábado que a gente não vai se conectar com a palavra de Deus, hein? Eu quero ver vocês aqui. Porque Deus, ele não liga se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta. Ele quer que você esteja presente com ele. Amém? Então quero ver vocês aqui também amanhã. Tá bom, minhas lindas? Ó, muito obrigada por estarem aqui, pela presença de vocês. Que Deus abençoe imensamente esse dia de vocês, esse final de semana de vocês. E a gente se vê amanhã. Estarei aqui. Tá bom, minhas lindas? Um beijo. Tchau pra vocês.